Se tivessem me perguntado ontem à noite, Thiago, tem algum arrependimento? Eu responderia com veemência. Mesmo sendo jovem, basicamente não tenho nenhum arrependimento. Hoje de manhã, com a notícia que eu recebi, eu tenho um arrependimento. Não ter apertado a mão do professor Olavo, não ter dado um abraço no cara que basicamente puxou, arrancou a venda dos meus olhos, eu querendo ou não. Para quem não sabe, eu fui um grande hater do professor Olavo no passado. Eu, inclusive, ia fazer um vídeo falando mal do Olavo, tipo, esses pseudo-intelectuais. Eu, na minha arrogância e empáfia de pessoa inútil, extremamente não prodigiosa, fui querer comprar briga com pessoa 1000 vezes maior que eu. E aí fui lá assistir o professor Olavo justamente e exclusivamente para criticá-lo. E eu me deparei com uma explicação de cunho tão genialmente elaborada que eu pensei, peraí, esse vídeo em específico eu não vou poder criticar, porque inclusive eu vou usar esse conteúdo, é colossal, nunca vi ninguém explicando algo dessa forma. O cara explicou Aristóteles de trás para frente. E aí fui assistir um segundo vídeo, um terceiro vídeo, um quarto vídeo e nunca mais parei. Foi ali que eu encontrei o que é um intelectual de verdade. Porque até então eu tinha me deparado com alguns intelectuais, né, da mídia. Os caras, William Shakespearezinho aqui, palestrinha ali, falar a mesma coisa há 20 anos. E aí que eu entendi, então esses caras são mais ou menos o que eu sou, com algumas palavrinhas a mais e um livrinho a mais lido. E um intelectual de verdade tá aqui, ó, lá em cima. Como todo bom intelectual, o professor Olavo se contrapôs a muitos outros que vieram antes dele, refutou-os com extrema precisão. Ele fez um dos maiores trabalhos intelectuais brasileiros, assim, dos últimos 300, 400, 500 anos. 500 anos seria a idade do país, né? Então, era um homem de uma magnitude filosófica imensurável. Ele tinha potencial, assim, tu coloca esses intelectuais da mídia conhecido, coloca 3, 4 de um lado para debater um tema com ele e do outro, ele banharia os caras com conhecimento, sairia de lá professor desses professores universitários. Detalhe, um cara que nunca foi à academia, né? É um cara que a vida inteira passou lendo. Por isso, a valorização que o professor dá à leitura, ela é muito maior do que a valorização a diploma. A valorização ao conhecimento real, a comparação, a amplitude de conhecimento para te não cair na charlatanice. Esse é o verdadeiro legado do professor Olavo. Ele sempre dizia: eu estudei a mente muitos anos, a filosofia muitos anos, a religião muitos anos. E cada um de vocês que está aqui não tem que seguir um padrãozinho que a escola deu minuciosamente. Tu tem que aprender isso, aquilo e aquilo. E como é que fica o teu interesse nisso tudo? Se tu é um cara que tem interesse, por exemplo, lá na Grécia Antiga, como assim que tu vai deixar de lado o teu interesse para ir aprender A mais B na escola? Dane-se a escola, vá aprender as coisas de seu interesse. Claro, e por o professor Olavo fazer uma forte oposição, à charlatanice, né? Por o Olavo fazer uma forte aprovação a dados realísticos, ele ganhou um inimigo ferrenho, chama-se grande mídia. Até hoje eu nunca vi nenhum ser humano que fosse tão atacado, que fosse direcionado tanto ódio quanto em cima do professor Olavo. Qualquer coisa que o professor Olavo dissesse, literalmente qualquer coisa que o professor Olavo dissesse, era distorcido. Uma vez eu vi um vídeo que estava estampado na capa assim, do YouTube. Professor Olavo diz que no governo Jair Bolsonaro
roubar, atos de corrupção são perdoáveis. E aí eu pensei, pô, se o cara falou isso, deve ser um canalha, né? E aí eu fui assistir o vídeo, o cara tinha dito o seguinte: olha, em um governo é impossível que não tenha atos de corrupção, porque às vezes o cara que tá 10 níveis abaixo lá da hierarquia tá roubando, o terceiro nome ali de cima já não sabe que fará o quarto, o quinto, o sexto. Então pequenos atos de corrupção podem acontecer, porque vão fugir do panorama de visão das pessoas, né? Tem muita coisa a se fazer, é um governo, não é uma brincadeirinha de esconde-esconde. E aí, estampado na capa do vídeo, professor Olavo diz que governo Bolsonaro, se roubar tá tudo certo. Entende como a mídia sempre fez o desserviço de tentar banir, excluir, maltratar, mal falar o professor Olavo? E isso acabou reforçando em muita gente a imagem de o professor Olavo é maligno. Porque isso aconteceu comigo, né? Eu falo por minha experiência própria. Imagina, eu abro um site de notícia falando mal do professor Olavo. Professor Olavo roubou, professor Olavo enganou, professor Olavo é astrólogo, isso, aquilo, blá. E aí abro uma outra notícia, o professor Olavo diz que roubar é positivo, sabe? Isso acaba criando... Mesmo que eu nunca tenha parado para ouvir o professor Olavo, eu já fiquei pensando, pô, é um charlatão, como que alguém vai falar bem do professor Olavo? E aí, quando eu fui ouvir, foi uma tremenda decepção para minha raiva, porque eu queria falar mal dele, não pude falar, ganhei um mentor esplêndido, estupendo, um homem de magnitude filosófica, cultural, histórica, que nenhum brasileiro tem, todo o escopo cultural que o professor Olavo tinha, e infelizmente agora ele partiu. Somente seu corpo, é claro, efêmero, nosso corpo é efêmero, mas o professor Olavo, de forma magistral, já nos comprovou por A mais B que a alma existe, a alma é imortal. Então, nesse momento, eu não sei como funciona o julgamento para o céu, pro inferno, se vai ser no fim dos tempos, se é agora, mas eu creio que o professor Olavo com certeza vai para um bom lugar. Inclusive, meus sentimentos à família do professor Olavo, meus sentimentos a todas as pessoas que gostam do professor Olavo, que não deve ser só eu, agora são alguns milhares, né? O professor Olavo durante muito tempo foi a única pessoa intelectualmente ativa de direita no país. Para te ter uma noção, deve ter se passado aí 15, 20, quase 30 anos sem um ativista de direita, ninguém representando a direita, e movimentos moralmente, inquestionavelmente bons, só pessoas. O que mais existe é intelectuais que defendem movimentos progressistas, movimentos genocidas, movimentos moralmente deturpados, movimentos retrógrados, movimentos subversivos de valores bons. E o professor Olavo fez oposição a todos e pagou sendo o cara mais repudiado da história da mídia. Então, eu sempre tenho um conhecimento assim para mim, que é: quando a mídia tá falando mal de alguém, quando a mídia tá descendo além em alguém, quando as pessoas estão falando mal de alguém, tem um ouro ali. Como assim que alguém consegue irritar tanto? Como assim? Peraí. Porque, literalmente, Jesus chegou e falou: olha, eu sou Jesus, faço milagre, fez um monte de milagre. E as pessoas olharam: quero salvar o Barrabás, sabe? Desde então eu peguei isso. Então, peraí, tá meio que o valor moral da sociedade é questionável. Meio que se estão descendo além em alguém, talvez essa pessoa não seja errada. Talvez tenha pessoa pior que mereça que seja ali, combatida, e não estão fazendo nada. E foi o caso específico do professor Olavo, e eu posso afirmar por A mais B.
Foi uma grande injustiça que cometeram com ele. Felizmente, a sua obra será imortal. Os livros que ele escreveu, a não ser, é claro, que as editoras joguem fora os textos dele e não publiquem mais, mas ainda assim... ficaram os PDFs na internet, ficaram as aulas do professor Olavo do Koff, ficaram textos, vídeos, etc. do professor Olavo. Vai ser debatido muita coisa ainda. Com certeza, assim, se for da minha parte, vou trazer mais conteúdo que o professor Olavo explica. E claro, ele explica 1 bilhão de vezes melhor que eu. Eu sou um deficiente verbal perto do pugilato argumentativo do professor, entendeu? E assim, o professor foi uma figura controversa porque alguns dos seus alunos às vezes não eram gente boa, tá? Só que se tu parar pra olhar, cara, o cara mais gente boa de toda a história, Jesus Cristo, quantos charlatões tem com Jesus na boca aí? Pastores inúteis, pregadores do evangelho. Cara, bandido deve ser o ser humano que mais fala Deus lhe abençoe, sem zoeira nenhuma. Político, canalha e corrupto. Então, entende como mesmo uma figura boa e positiva que estimula o bem nas pessoas é muitas vezes utilizada para o mal? O mesmo aconteceu com o professor Olavo. Algumas pessoas se baseiam politicamente e dizem, não, porque eu sou aluno do professor Olavo. Só que, na verdade, chega lá e não faz literalmente nada do que o professor Olavo ensinou. A hombridade de combater o sistema, poucos tiveram. O professor Olavo foi, literalmente quase que um pioneiro, porque desde sempre, todas as aparições que ele teve foi lutando pelos mais fracos, foi dando voz àqueles que não estavam sendo ouvidos por falarem a verdade. Inclusive tem casos dele defendendo adolescentes que falaram coisas corretíssimas e a mídia, por ser progressista, desceu a linha nos mano e simplesmente um juiz queria condenar os caras. E ele, opa, peraí, eles estão certo. Chegou o professor Olavo lá na mídia, no jornal, e disse, opa, peraí, eles estão certo, culturalmente é assim, e acho que quem devia ser indiciado seria esse juiz aí por estar cometendo um ato tão falho desses. Foi uma das poucas pessoas que eu vi defendendo os mais fracos. Então, não tem como um homem assim, tu chegar e dizer pra mim, Thiago, ele tem um coração impuro, ele é uma pessoa má. Desculpa, eu acredito nos meus olhos, eu vejo a magnitude, a riqueza cultural do professor Olavo, eu vi a luta e a guerra cultural em que ele se meteu, sempre estando do lado certo, sempre estando do lado correto, moralmente aceito. Claro, muitas vezes o professor Olavo foi falho? Foi, evidentemente. Não existe como ninguém ser perfeito. Inclusive, assim, se vocês querem julgar as falhas do professor Olavo, comecem julgando as de vocês. É justamente por isso que eu não julgo as falhas do professor Olavo, porque eu sou um ser humano, assim, 10 mil vezes mais falho e mais burro do que o professor Olavo. Então, eu não tenho cara de chegar e dizer, mas o professor Olavo ia apontar o dedo e isso e aquilo, sabe? Não, para mim não é racional que eu questione quando eu sou inferior. Eu questiono quando eu sou superior, ok? Até que fique essa boa lição aí para vocês. O professor Olavo que me ensinou isso. Ele sempre questionou quem era inferior, mas ele inquestionavelmente aceitou quem era superior. Inclusive, ele trouxe bons nomes de bons autores, moralmente corretos, de direita, etc, para aqui para o Brasil, para a gente. Inclusive, a obra que o professor Olavo diz que foi a obra que mudou a vida dele, o livro A Vida Intelectual, do Sert Langes, eu fui lá comprar imediatamente depois que eu ouvi isso, li e realmente o livro também mudou a minha vida. E o professor Olavo é exatamente como o Sert Langes descreve.
é um intelectual cultíssimo, com uma sabedoria esplêndida, que seguiu ali o passo a passo que o Sertilanges deu no livro. Então, fica aqui os meus sentimentos à família, aos amigos, aos alunos e ao Brasil, que perdeu um patrimônio, um herói nacional, ok? Forte abraço a todos.